Seja bem-vindo a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, iremos falar acerca de materiais isolantes e materiais condutores, pois os materiais isolantes, assim como os materiais condutores, irão nos acompanhar sempre nas nossas aulas de eletrônica básica. Portanto, iremos falar primeiramente de materiais isolantes. Assim como o nome diz, materiais isolantes são todos aqueles materiais que têm a capacidade de isolamento. Os materiais isolantes são aqueles que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas. E também nesses materiais, os eletrões encontram-se, de modo geral, fortemente ligados ao núcleo atômico e, por isso, não são facilmente conduzidos. Também é certo dizer que os materiais isolantes oferecem resistência à passagem de corrente elétrica e, por isso, são largamente utilizados para barrar a sua passagem. E também quando eles são eletricamente carregados, esses materiais prisionam as cargas em seu interior. E é por isso que a maior parte das vezes nós podemos encontrar alguns cabos, né, condutores de corrente elétrica isolados com um determinado material. Esse material pode ser uma borracha ou simplesmente pode ser uma fita isolante. Deixa eu pegar aqui a fita. Pode ser uma fita isolante. Alguns materiais isolantes podem ser polarizados, isto é, quando opostos a um forte campo elétrico externo, forma em seu interior um campo elétrico contrário, dificultando ainda mais a formação de correntes elétricas. Os materiais isolantes capazes de apresentar tal comportamento são chamados de dielétricos e são muito utilizados em capacitores, por exemplo. Né? Claro que os capacitores nós iremos tratar acerca deles nos nossos videoaulas futuros. Agora vamos para os exemplos de materiais isolantes. Os isolantes opõem-se fortemente à movimentação de cargas e por isso são usados para isolar superfícies de contato, né? Evitando acidentes com choques elétricos ou diminuindo perdas de energia em fios condutores. Temos como exemplo a borracha. A borracha é um forte isolante. Temos também como exemplo o plástico. O vidro também é um bom isolante. O que mais tem? Madeira. Temos mais o quê? Papel, entre outros isolantes. Os materiais mais usados aqui na eletrônica como isolantes, em primeiro lugar, é a fita isolante, né, que é o plástico. O plástico tem essa capacidade bastante ampla de fazer ali o isolamento. Assim como as borrachas, né? Temos como exemplo a borracha que tem uma boa capacidade também de isolar. Iremos fazer aqui alguns experimentos futuros também usando esses isoladores. Assim também como podemos elaborar aqui um pequeno circuito para podermos verificar a capacidade que esses materiais têm para se opor à passagem da tensão elétrica. Muito bem, já que vimos aqui a teoria de materiais isolantes, antes mesmo da gente aqui esboçar um circuito e também passamos para a prática de materiais isolantes, vamos lá procurar saber o que são condutores, isso é, materiais condutores. Assim também como o seu nome diz, materiais condutores são todos aqueles materiais que têm a capacidade de conduzir a corrente elétrica.
Os condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Esses materiais possuem uma grande quantidade de eletrões livres que podem ser conduzidos quando neles aplicamos uma diferença de potencial, isso é, uma determinada tensão. Os materiais condutores partilham uma característica comum. A corrente elétrica é conduzida facilmente através deles. Suas principais características são a abundância de eletrões livres, além de baixas resistências elétricas. Quando os materiais elétricos são eletricamente carregados e sem transportar cargas, dizemos que eles se encontram em equilíbrio eletrostáticos. E nessa condução, os eletrões ocupam as camadas mais externas do material, posicionando-se exclusivamente em sua superfície, em razão da repulsão entre suas cargas e de sua grande mobilidade. Em geral, os metais são bons condutores elétricos e, por isso, são muito utilizados na transmissão de corrente elétrica em circuitos elétricos e em dispositivos eletrônicos. Além dos metais, alguns sais, quando dissolvidos em meios líquidos, também permitem a formação de corrente elétrica. Temos também como exemplo de materiais condutores cobre que é bastante utilizado na composição dos cabos elétricos, alumínio. A eletricidade de Moçambique agora só usa os cabos que foram fabricados a partir de alumínio. Temos também o ouro, prata, entre outros metais. Porém, esses são os melhores, né, que transportam as cargas elétricas com mais facilidade. Agora que já vimos a diferença entre isolantes e condutores, podemos simplesmente esboçar aqui um circuito para podermos fazer um pequeno teste e verificarmos como é que os condutores isolantes se comportam quando são aplicados uma determinada carga e qual é o comportamento de materiais condutores também quando são aplicados uma certa DDP. O pequeno circuito que iremos construir, iremos usar essa protoboard, iremos usar um resistor de 1 kg, iremos usar um LED como principais componentes. Agora vamos esboçar aqui o circuito que nós iremos construir. O circuito será bem básico, onde iremos colocar uma lâmpada, ou melhor, um LED, e aqui iremos colocar uma determinada tensão para acionarmos o LED. Aqui nesse polo positivo iremos colocar um resistor, que já ia me esquecendo, um resistor de 1 kg, 1K. Muito bem? Se a gente for fazer esse esquema aqui nessa protoboard e aplicarmos aqui uma tensão, o que vai acontecer com o LED? Simplesmente vai ligar, entrando, nesse caso, em funcionamento. Só que o que nós iremos fazer é, em seguida, iremos colocar um certo material, e esse material vai permitir ou não vai permitir
a passagem da corrente elétrica. Muito bem. Em seguida, a gente vai construir o segundo exemplo, a segunda demonstração, e iremos colocar um material nesse ponto aqui, né, que pode servir de um interruptor de liga ou desliga. Então, esse material, primeiramente, será um material isolante, e depois iremos colocar um outro tipo de material. Nesse caso, seria o material condutor. Então, iremos verificar como é que a lâmpada ela vai se comportar. Vou colocar a lâmpada num determinado ponto, vou escolher esse tipo aqui de orifício. Vou colocar o resistor de 1 kg nessa zona. Aqui nesse terminal longo do LED será o nosso polo positivo. A nossa fonte aqui está a fornecer uma determinada tensão. Então, vou usar o branco como positivo. Vou usar o preto como referência. Se a gente for a ligar aqui diretamente essa tensão que está sendo fornecida pela fonte no nosso circuito, repare que de imediato o LED entrou em funcionamento. Está aqui ligado. Ó. Se a gente for a retirar, o LED apaga. Se a gente for a colocar, o LED aciona. Muito bem. Agora, nós iremos abrir o circuito e vamos colocar um determinado tipo de material. Para abrir, eu vou retirar, pode ser aqui no polo positivo, vou retirar essa tensão positiva e vou aumentar um outro cabo aqui. Pronto. Então, agora já está feito. Ó. Se a gente encosta, o nosso LED entra em funcionamento. Encostei, ligou, larguei, apagou. Ó. Por já, eu vou colocar um material isolante nesses dois pontos para podermos ver o que vai acontecer aqui com o nosso LED. Primeiramente, eu vou colocar aqui o plástico, né? O material de plástico, para podermos ver se terá capacidade de conduzir aqui a corrente elétrica. Ó, repare que não acontece absolutamente nada. Muito bem? Vamos colocar a madeira. Temos esse palito de dente, que podemos usar aqui como exemplo. Vamos lá? Ó, repare que não acontece absolutamente nada com o LED. O LED não entra em funcionamento. Por quê? Porque esses materiais aqui são isolantes. Vamos lá, por fim, testamos a borracha. Repare também que não acontece absolutamente nada. Agora vamos passar para os materiais condutores, que são aqueles materiais que contêm uma grande quantidade de eletrões livres, né? Pois os materiais isolantes não contêm uma grande quantidade de eletrões livres, por isso que se opõem à passagem da tensão elétrica. Agora, os materiais condutores que vimos como exemplo
um dos exemplos, o alumínio. Temos aqui o alumínio. Vamos lá testar e vermos como é que o LED vai se comportar. Ó, repare que o LED entrou logo em funcionamento. Acionou aqui para comprovar que o alumínio é um bom condutor de tensão elétrica. Vamos lá testar um outro. Vamos testar aqui o cobre. Ó, repare que temos aqui uma manifestação. Então, o que nós vimos na teoria é a mesma coisa que estamos a ver aqui na prática. Muito bem. Então, na nossa aula 2, nós podemos ver a teoria dos materiais isolantes e também a teoria dos materiais condutores. Na oportunidade, também vimos a prática de como é que os materiais isolantes se comportam quando são aplicados uma determinada tensão. Eles têm essa capacidade de isolar ou de proteger um determinado circuito, porque a sua composição não permite com que o mesmo material transporte a tensão elétrica. Enquanto que os condutores são materiais que têm uma grande quantidade de eletrões livres e, por isso, estão sempre à disposição para poder transportar a tensão elétrica. E é por isso também que vários componentes eletrônicos, podemos também dizer, que placas eletrônicas são compostas por vários condutores. A nossa aula vai ficar por aqui e até a próxima aula.